dia, boa tarde, boa noite. É um prazer ter vocês aqui. É um prazer a gente estar mais um vídeo aqui do nosso canal, o Professor John, ok? E hoje, gente, eu estou fazendo aqui uma análise histórica. E como historiador posso fazer? Eu tenho um direito de fala e tenho um direito de fazer essa análise sobre a história do tempo presente do Brasil que a gente está passando, ok? Hoje a gente tem a figura do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Uma figura que já cria uma polêmica e já cria questionamentos até onde você vai um poder de um ministro. Lembrando, gente, que o ministro Alexandre de Moraes ele é integrante do STF, Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal faz parte do poder tripartite do Brasil, que a gente tem o Legislativo, Executivo e Judiciário, que o Judiciário é formado pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Só que para as pessoas que acompanham, mesmo sendo pessoas leigas no direito, mesmo sendo pessoas leigas nas leis do nosso país, a gente vê um ministro que extrapola suas funções, um ministro que exerce muito poder, traz muito poder para si e depois de muito tempo, gente. Agora, em pleno 2025, é que a gente começa a ter questionamentos sobre o que está acontecendo, ok? O ministro Alexandre de Moraes ele foi indicado pelo Temer, né? Assumindo a vaga do Teori Zavascki, que acabou sofrendo um acidente aéreo, né? Quando Alexandre de Moraes chegou no STF, muitas pessoas pensou que ele ia ter um perfil mais conservador, né? Que ele era tipo um político perfil PSDB, aquela coisa toda, né? Mas quando ele chegou, né? Algumas pessoas começaram a perceber que a capa, a toga se vestiu nele de uma maneira sobre-humana, virou uma simbiose. Ok? Então, pouco a pouco, ele foi o quê? Pulando degraus, até que conseguiu consolidar um poder praticamente inquestionável. Gente, eu não sei nem como dizer isso para vocês. A gente tá numa semi-ditadura no Brasil. Ok? A gente tá à mercê, né? Você pega, por exemplo, hoje o presidente Lula, que é um presidente fraquíssimo, certo? É um presidente muito ruim, ok? É como se ele não governasse o Brasil. Quem governasse o Brasil fosse o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes manda, desmanda, faz lei, interpreta a lei, né? Muitas vezes eu fico vendo reportagem ali colocando que o STF decidiu não sei o quê. Quem olha pensa que é a unidade dos outros ministros. Não. É ele que decidiu alguma coisa e é acabado colocado lá, né? Gente, esse pretexto de salvar a democracia, do suposto golpe de Bolsonaro, bolsonaristas, essas coisas todas, né? Se criou-se um monstro. Por quê? Porque nesse pretexto de Estado democrático de direito, de se salvar a democracia, tudo agora vira atentado contra a instituição STF, ok? E a instituição STF já tem muito tempo que ela começou o quê? A legislar. Ela começou simplesmente a fazer lei. Se tem uma lei que nunca vai ser aprovada no Congresso, ou simplesmente que não é de interesse da sociedade, se for para lá, eles podem simplesmente referendar essa lei, certo? E ela começa a valer para o Brasil. E é colocado de goela abaixo É colocado de goela abaixo para os brasileiros. Segunda coisa, gente, além deles estar legislando, eles acumularam um poder que bypassou o executivo e bypassou muito o legislativo. Esses dias mesmo estava tendo questionamento. Você tem a aprovação de 513 deputados no PEC. Aí você tem no Senado mais 81 senadores, mais uma sanção do presidente da República. Aí vem um ministro, uma decisão monocrática que derruba tudo isso. Esse poder ele começou a se consolidar depois da Operação Lava Jato, que começou a ter mais visibilidade para o STF. Na realidade, os ministros tinham muito poder, mas eles não exerciam, certo? Eles eram mais contidos, eles seguiam mais a Constituição. Gente, se você pega um ministro dos Estados Unidos, esses outros países democráticos, gente, o ministro da Suprema Corte nem entrevista dá. O homem não participa de programa, não participa de nada. Porque o juiz tem que ser isento. O juiz ele tem que ser o quê? Uma personalidade simplesmente longe dos holofotes, certo? Simplesmente longe, né, do processo. Ele não pode nem comentar o processo a qual ele está julgando. Ele não pode colocar a sua versão pessoal. Ele tem que julgar com o direito da lei e da Constituição. Ok? Então, gente, a gente chegou no Brasil, né, aqui falando que para ter esse golpe, do suposto golpe do Bolsonaro, que eu não vi golpe nenhum acontecendo, né? A maioria das pessoas também não viram. Você deu poderes excepcionais para uma pessoa que simplesmente ela não vai devolver esses poderes. Ok? E, senhores, prestem bem atenção. Agora, depois que o Bolsonaro foi preso, né? Mas outros integrantes da cúpula do seu governo, do seu antigo governo,
O que acontece? A Globo, o UOL e outras emissoras, a mídia mainstream, gente. A mídia mainstream é uma mídia vendida, uma mídia comprada, a mídia do PT, certo? A mídia esquerdista tá começando a falar, pô, tudo bem, ó, o Bolsonaro já foi preso, já acabou o golpe Queen, né? Já acabou o golpe. Então, assim, tá na hora do senhor voltar pra caixinha, seu Alexandre de Moraes. Gente, a história mostra que isso não vai acontecer. Entendeu? Não tem como mais você colocar o gênio dentro da lâmpada. A não ser que você tenha um Senado, mais pessoas sensatas, que possa pôr um freio. Eu não falo nem o impeachment, mas possa pôr um freio no ministro, não vai parar, não vai votar. Tanto que a própria Globo, gente, começou a criticar as decisões. Porque antes você via as decisões que, não, essa decisão não tá certa, isso é uma aberração jurídica. Isso não existe, certo? A própria Globo hoje falou, isso não existe, é uma aberração jurídica, isso não poderia estar acontecendo. Ok, quem diria, gente, a própria Globo, né, mais beneficiária, né, ela e o governo do PT, né, do protagonismo do ministro Alexandre de Moraes. Tanto que tem uma reportagem aqui, gente, ó, da Thaís Ohama, né, que faz parte do editorial Globo, ok? E nessa reportagem, gente, ela fala algumas coisas muito interessantes, né, vou ler só um trechinho aqui para vocês. Né? Lembrando que o Merval Pereira também já criticou, jornalista do UOL, como Josias e outros estão criticando, por exemplo, essa decisão agora do Gilmar Mendes de blindar os ministros do STF e algumas outras decisões controversas. Olha o que ela coloca aqui na coluna dela, né? Vamos lá. Desvaneio Napoleônico de Moraes atesta que STF foi longe demais. Agora foi longe, né? Agora, depois de todos os abusos, depois de tantas prisões, depois de tantas pessoas perseguidas, agora eles descobrem que foi longe, sabe por quê? Porque a água pode estar batendo no bumbum deles, entendeu? Vamos dizer, o presidente atual não se reeleja. O Moraes pode abrir de ofício a Operação Lava Jato novamente, começar a perseguir os petistas, e aí? Ok? Ele não fez nenhuma carta de compromisso com o PT, por mais que ele seja praticamente um integrante do governo, né? Coisa que não deveria ser, sendo que é um ministro do judiciário. Então vamos lá, ó. Vamos lá. Olha o que ela coloca aqui, ó. Foi Moraes que abriu a porteira, e não como um único golpe de facão. Quando em 2019 passou a presidir um inquérito aberto de ofício, que criou a bizarra figura do ministro investigador, julgador e vítima potencial. Gente, isso daqui é gravíssimo. Isso daqui não é uma coisa legal, né? É a mesma coisa, imagine. Você brigou com seu vizinho, você se exaltou, seu vizinho se exaltou também, vocês saíram no tapa, né? Tu deu um burro no teu vizinho, aí teu vizinho te deu um chute e pô, foi uma agressão muito feia. Aí seu vizinho vai lá, te processa, você processa ele também. Aí no dia da sua audiência, quem é o juiz? O teu vizinho. É a mesma coisa. Tanto que o Alexandre de Moraes, ele mesmo é colocado como vítima potenciais de várias coisas que poderiam acontecer, né, contra a sua figura, e ele mesmo julga esses casos. Isso não existe, gente, no direito. Não precisa nem você ser um jurista ou formado em direito para saber disso. Ok? Então se criou a figura do ministro julgador, investigador e potencial vítima. Ou seja, ele é o Ministério Público, ele é o juiz, ele é a vítima. Ok? Muita gente escalou, pois os alvos eram os desprezíveis bolsonaristas, e o inquérito é um instrumento excepcional. Segundo então o ministro Luiz Roberto Barroso, quando no mesmo ano Moraes censurou os sites da revista Cruzoé e antagonista por causa de uma menção ao colega de Atófilis, feita pelo delator Marcelo Odebrecht. Pouca gente protestou, porque os atingidos eram veículos identificados como lavajatistas e antipetistas. Então o que acontece, gente? Aí coloca aqui, ó, continua, prisão de busca e apreensão contra empresários em conversas privadas particular de WhatsApp, que as pessoas estavam simplesmente manifestando o seu livre pensar, ok? Prisões, né, sem aquele lastro, sem aquela coisa, e pesca probatória, né? Você vê aquela questão lá do Mauro Cid, gente, é uma coisa assim, o Mauro Cid está lá diante do ministro, né? Falando, ministro, opa, eu vou prender eu vou prender sua mulher, sua filha, vou fazer isso, gente, isso é pesca probatória. Entendeu? Eu não posso ir no celular de alguém, pegar o celular de alguém e começar a investigar essa pessoa para saber se essa pessoa tem um potencial crime. Entendeu? E são N coisas que aconteceram. E agora que eles estão vendo. Agora que a água bateu no bumbum. Agora que eles viram, certo? O que aconteceu. Ok? Então preste atenção, gente. Vamos lá. Prestem bem atenção. Eles estão querendo voltar o gênio de volta para a garrafa e vai ser muito difícil. Ok?
Esperamos que o ministro Fachin, o novo presidente do STF, possa criar uma autocontenção para o judiciário, tirar essa figura de ministros ilustres, né, que aparecem em tudo quanto é manchete, ok? Que eles possam ser o quê? Mais contidos, ok? Beleza? E que o judiciário possa voltar para o seu poder, que é interpretar a Constituição, não criar leis, né? E que o ministro possa se conter e agora, depois de tudo isso, depois de ter acabado com o golpe, né, contra o Brasil, contra o sistema democrático de direito, que possa voltar aí, né, às suas atribuições normais. Gente, lembrando que os Estados Unidos... não gosto dos Estados Unidos. Dane-se. Independente do que você gostar ou não, os Estados Unidos sancionou o Alexandre de Moraes e sua esposa na Lei Magnitsky, dizendo que é um violador quanto mais dos direitos humanos, ok? Gente, ainda tem N coisas que eu poderia falar controversas das decisões do ministro. Então esse vídeo fica aqui para uma reflexão, ok? Esse vídeo é uma análise histórica, ok? Não é uma coisa acusatória, não é uma coisa vexatória contra o ministro, né? Nem uma perseguição privada ou calúnia, não. A gente está fazendo uma análise histórica do contexto atual do Brasil, do que está acontecendo, entendeu? De todos esses poderes excepcionais, né? E eu quero que você, por favor, se inscreva nesse canal, comente esse vídeo, participe aí do nosso debate de uma maneira sadia, né? De uma maneira tranquila. E bem-vindo a essa comunidade de Professor John, a qual a gente faz uma análise histórica, né? Coesa, onde a gente tem uma produção científica e acadêmica coesa sobre os temas atuais do mundo e da sociedade. Conto muito aí com vocês. Muito obrigado por tudo, né? Que Deus abençoe a todos e que a gente siga nessa caminhada. Valeu, gente!